Agora nós queremos entender essa passagem hermética colocada na boca de Adão pelos escritores do Gênesis. Qual é a passagem hermética colocada na boca de Adão? Essa. Gênesis 2, versículo 23. Então o homem exclamou: Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Essa quem? Essa que nasceu dele. Essa que foi tirada dele. É a essa aí que ele está se referindo. A Eva, a que foi retirada da costela dele e que Javé Deus torneou com carne e fez nascer a segunda mulher de Adão. Mas quando ele diz, esta sim é osso dos meus ossos, ele está dizendo que aquela primeira não era osso dos ossos dele. E de fato não era. Era alguém que havia nascido tal como ele nasceu. Não era carne da carne dele, não. Então Gênesis 1:27 fala do nascimento da mulher enquanto individualidade. Ela é uma pessoa, é um indivíduo, tem vida própria, sonhos próprios, integridade própria, subjetividade própria, personalidade própria, modo de funcionar próprio. Ela não é uma extensão do homem. Ela não nasceu para servi-lo em submissão. Ambos nasceram para servirem-se mutuamente em função do amor. Mas não há uma relação de poder entre eles. Há uma relação de alteridade, de reconhecimento do outro como individualidade, como alguém que deve ser respeitado no seu mundo simbólico. Então, quando ele diz esta sim, ele está dizendo que aquela não era osso dos meus ossos. Então, Adão faz uma diferença ao comparar as duas mulheres, a primeira mulher dele, Lilith, e a segunda mulher dele, Eva. Ao compará-las, ele percebe claramente este fator. E é óbvio que o fator que deriva da narrativa que diz que a segunda mulher nasce dele aparece como um fator positivo e não negativo. Foi essa história que ficou gravada no inconsciente coletivo e que foi transmitida há milênios e que é transmitida há milênios pelo cristianismo. A mulher Eva, a mulher que é extensão do homem, a mulher que é a continuidade do homem, ela não é por si, ela é em função de. Não me lembro até quando, mas o cristianismo, durante alguns séculos, só aceitava a ideia de que a mulher era imagem e semelhança de Deus se estivesse ligada a um homem, se fosse casada. Se ela fosse solteira, ela não era imagem e semelhança de Deus. Ela era destituída, inclusive, da filiação divina, o que é uma maldade, uma crueldade desse grupamento machista, né, que teme a mulher, teme Lilith, né, e cria uma imagem de mulher, empurra para cima das mulheres, e as mulheres, oprimidas pela força patriarcal, muitas vezes engoliram essa pílula machista que os homens confeccionaram a partir dos seus medos. Graças a Deus, isso mudou muito. Hoje as mulheres podem ser elas próprias, bancam isso, e nós, homens, estamos tendo que lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças em relação
as nossas mulheres e só temos medos e inseguranças em relação a elas porque construímos uma imagem falsa das mulheres e tentamos controlá-las de maneira que elas pudessem ser a nossa imagem e semelhança e não a imagem e semelhança de Deus. Mas as mulheres nunca se deixaram realmente controlar a esse nível. Então elas conseguiram desenvolver comportamentos sutis, onde afirmavam a sexualidade delas, onde afirmavam a independência emocional delas. Mesmo o comportamento opressor dos homens sobre as mulheres fez com que elas, em algum momento, percebessem que esse comportamento opressor derivava do medo, e então souberam tirar proveito também do medo que nós sentimos delas. E souberam também nos controlar de uma maneira eficaz, eu diria mesmo mais eficaz do que os nossos controles sobre elas. Porque nossos controles sobre as mulheres são controles externos e os controles das mulheres sobre os homens são controles internos e que encerram um certo grau de vingança justa em virtude da opressão que tiveram que suportar. Por fim, voltamos ao nosso tema, mais uma vez, que é essa passagem do Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Então o homem exclamou: essa sim! É osso dos meus ossos. Quanto medo, meu Deus! E carne da minha carne. Há de se investigar o elemento arquetípico ligado a Fobos que essa passagem exibe do piedoso homem que escreveu essa passagem. Era alguém que entendia muito de psicologia masculina, sem dúvida nenhuma. Então aqui a gente encerra essa primeira reflexão sobre as duas narrativas míticas sobre o nascimento da primeira mulher. Gênesis 1, 27, temos Lilith. Gênesis 2, 18, temos Eva. E agora nós vamos contar a história de Lilith.